Se eu demorar um pouco pra abrir o áudio pra falar, que eu tô comendo quando eu tô assistindo. Então é por conta disso. Tô jantando. Então, galera, como eu mostrei... Ah, deixa eu mostrar, né? Mais fácil. De novo. Nessa imagem aqui, a gente... Não nessa. Nessa aqui. A gente tem um esqueminha do que é a gramática, né? Das áreas de estudo da gramática. A gente começou o nosso semestre estudando estilística, que é a parte da gramática que lida com as diferentes maneiras, os diferentes estilos de uso da língua, né? A gente deu uma pincelada em semântica, que é a área da gramática que lida com os sentidos, quando a gente viu denotação e conotação, quando a gente viu leitura, compreensão e interpretação de texto, aquela aula, ok? Então a gente já pincelou estilística, a gente já pincelou semântica. Hoje a gente vai pincelar morfologia, que é uma área muito importante também, principalmente para nossa compreensão da redação. Vocês vão entender por que já já. E a morfologia, por sua vez, é essa área de estudo que vai investigar a estrutura, a formação e a classificação das palavras, ok? Como assim classificação? Assim, nós temos em língua portuguesa 10 classes de palavras: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. A gente vai ver uma por uma, tá bom? Entender o que é e como a gente identifica, tá bom? E, de novo, né? Não pra gente ficar decorando, mas para quando a gente vê uma questão sobre isso, a gente conseguir responder, pra gente entender melhor algumas coisas relacionadas à escrita da redação mais pra frente. Então, cada uma dessas tem coisas interessantes pra gente. Deixa eu beber uma aguinha. E, galera, esse slide é um slide bastante longo, bastante extenso, porque ele foi feito para dar essa matéria em um mês. Então eu vou estar pulando muito slide com vocês. Eu vou mandar o slide inteirinho para vocês, para caso vocês queiram ler ele na íntegra, vocês possam, tá bom? Mas por uma questão de tempo eu vou estar pulando bastante. Então vamos lá, substantivo. O que é o substantivo? Vocês já devem ter visto na escola, né? Principalmente no ensino fundamental. O substantivo é a classe gramatical, ok? A classe de palavras que denominam seres, tá bom? Por exemplo, homem, céu, raças de cachorros, por exemplo, sabe? Esses exemplos que estão em laranja eram de um texto que eu trouxe aqui pra vocês, só que a gente não vai parar pra ler esse texto, porque, né, tempo. E esses nomes de seres podem ser objetos, pessoas, fenômenos, lugares, sentimentos, qualidades, ações, ok? Por exemplo, homem, podem classificar pessoas, por exemplo, menina, garoto, fenômenos como, por exemplo, chuva, nevasca, lugares, né? Campinas, Bauru, Brasil, sentimentos, tristeza, saudade, qualidades, honestidade, sinceridade, ações. Aí tudo, sei lá, visita, corrida, choro, ok? Substantivos são palavras que dão nome, tá bom? Denominam. E aí a gente pode olhar um pouquinho para a classificação dos substantivos, tá? Existe, a gente não vai passar aqui porque a gente vai pular muitas coisas, mas os substantivos eles podem ser classificados como comuns e próprios, tá bom? Comuns a gente escreve com letra minúscula, próprios quando dão nome a seres em particular com letra maiúscula. Eles podem ser também concretos e abstratos, aí vocês podem ler isso depois se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho melhor, tá bom? A gente trabalha também com substantivo coletivo, que são palavras no singular, não no plural, mas que indicam quantidade. Por exemplo, ao invés de falar abelhas, se eu quero me referir ao coletivo de abelhas, eu falo enxame. É uma palavra que designa um coletivo, mas ela está no singular, ok? Opa! E agora a gente fala da flexão dos substantivos, ok? Sempre que a gente estiver falando sobre classes gramaticais, a gente vai classes gramaticais todas elas, a gente vai estar vendo o que ela é,
quais são os tipos, quando há tipos, e a flexão, que é a maneira que elas mudam, que elas variam. O substantivo, eles vão flexionar. Eles vão se flexionar porque eles são uma classe variável, ok? A palavra menino, por exemplo, que é um substantivo, ela pode sofrer variações para indicar plural. Em vez de falar menino, eu posso falar meninos. Ela pode sofrer variações, por exemplo, para designar o feminino. Então, ao invés de dizer menino, eu digo menina. Pode sofrer variação para indicar um aumentativo, né? Como um meninão, um garotão, no caso de garoto, e sai daqui. E para explicar, para indicar um diminutivo também, como menininho ou garotinho. Todos esses casos, a gente pegou o substantivo menino e flexionou, variou ele, ok? Variou de acordo com o gênero, que é quando a gente faz a transição na língua portuguesa do masculino ou do feminino, ok? Por exemplo, menino, menina. Garoto, garota, flexão de gênero. Flexão de número é quando a gente indica singular ou plural, ok? Por exemplo, no singular a gente tem menino, vai flexionar por número para indicar o plural, meninos. Escola, escolas. Pensamento, pensamentos, e assim por diante. E flexão de grau. E o grau, galera, é a propriedade que as palavras têm de exprimir as variações de tamanho dos seres, ok? O grau normal é o normal, né, o padrão, por exemplo, casa. O grau aumentativo é para indicar um tamanho aumentado, né? Por exemplo, casarão ou casa grande. E aí vai depender se é analítico ou sintético. Se é analítico, o substantivo é acompanhado por um adjetivo que indica grandeza. Por exemplo, casa grande. E quando o grau é aumentativo sintético, é acrescentado ao substantivo sufixo, um pedacinho da palavra no final que indica aumento. Por exemplo, casarão. Mas isso é um detalhe, não precisa se apegar a isso, tá bom? Se é grau aumentativo, analítico ou sintético, não importa. O que importa é que os substantivos flexionam em grau, ok? Grau normal, casa. Grau aumentativo, casa grande ou casarão. E grau diminutivo, pequena casa ou casinha, ok? Isso é flexão de grau. Então, galera, em língua portuguesa, as palavras, elas podem flexionar em gênero, em número e em grau, ok? Gênero é relacionado ao feminino e ao masculino. Número é relacionada ao singular e ao plural. E grau é relacionado ao tamanho que os seres têm, ok? Normal, pequeno ou grande. Ok? Ok. Mas nem todas as classes gramaticais... Ok. Nem todas as classes gramaticais vão variar em gênero, número e grau, tá bom? Só algumas. E é por isso que a gente tem que prestar atenção. E a gente acaba errando várias coisas sobre isso. Eu vou mostrar pra vocês já já. Mas o substantivo, ele varia em gênero, número e grau. Artigo. Galera, não sei se vocês lembram o que é artigo, mas ele é um tipo gramatical super simples. Ele é meramente a palavra que vem antes do substantivo, tá bom? E vindo antes do substantivo, ele vai indicar se o substantivo está empregado na maneira definida ou indefinida. A gente vai ver isso já já, o que significa. E além disso, o artigo vai indicar ao mesmo tempo o gênero e o número dos substantivos, ok? Por exemplo, artigo definido vai determinar o substantivo de maneira precisa. Por exemplo, o, a, os, as. Olha o exemplo aqui. Eu comprei o carro. Nossa, ele é o amor da minha vida. Ela é a amor da minha vida. Não sei, ela é a mulher da minha vida. Ele é o cara. Olha só como esse artigo o ou esse artigo a tá definindo o ser de maneira precisa, ok? E é essa capacidade de definir que vai caracterizar o artigo definido. Os artigos definidos, galera, são sempre esses aqui. O, a, os, as, ok? E aí, o se for no singular e os se for no plural, né? Comprei o carro, comprei os carros.
E artigo indefinido, por sua vez, vai ser quando vai empregar, né, o substantivo de maneira vaga. Por exemplo, comprei um carro. Ou essa pessoa foi um amor na minha vida. Ok? É de maneira vaga. Não é o carro, não é o amor da vida. Ok? Quais são os artigos indefinidos? Uma, uns, umas. Ok? E aqui, essa é a tabelinha dos artigos em língua portuguesa. Ok? Quando a gente pensa em língua portuguesa, a gente tem esses artigos. Tá bom? Ao contrário dos substantivos, por exemplo, que a gente tem uma quantidade infinita de substantivos na língua portuguesa, a gente não tem uma quantidade infinita de artigos. Esses aqui são os artigos em língua portuguesa, tá bom? Artigos definidos, né? O, a, os, as. Artigos indefinidos, uma, uns, umas. E aí singular, que indica uma quantidade só, plural, que indica dois ou mais seres, né? E no feminino e no masculino. Tranquilo? Tranquilo. Agora uma parte interessante pra gente. Combinação dos artigos, ok? É muito comum na língua portuguesa a combinação de artigos definidos e indefinidos com preposições, galera. Aqui, ó, a gente tem algumas das combinações mais recorrentes, ok? Aqui a gente tem os artigos, o, os, a, as, uns, umas, umas. A gente vai ver preposição já, tá bom? Mas spoiler, algumas preposições comuns. A, de, em e por, ou per. Por exemplo, eu vou à escola. Ou eu gosto de maçã. O copo está em cima da mesa. Ok? Quando a gente combina a preposição a com o artigo o, então, por exemplo, colégio, eu vou ao colégio. Ok? Agora o pulo do gato. Se a gente combina a preposição a, de ir a algum lugar, com o artigo a de um substantivo feminino, por exemplo, escola, eu vou à escola, a combinação do artigo a com a preposição a é que vai determinar a crase, o acraseado. O acraseado, galera, é a combinação de uma preposição, da preposição a com o artigo definido feminino a, ok? A gente vai entender isso, vai fazer exercício sobre isso, ver quais são os casos especiais mais pra frente. Mas é isso que forma a crase, a combinação da preposição a com o artigo a, ok? Beleza, ok. Adjetivo. O adjetivo, galera, vai ser a palavra que expressa uma qualidade ou característica do ser, ok? Então, eles vão estar dando uma qualidade, uma característica para o substantivo, que é o que dá nome ao ser, ok? E aí, em relação à formação, eles podem ser simples, composto, primitivo, derivado, mas isso vocês podem ler depois se tiverem curiosidade, tá bom? Isso é importante. Os adjetivos, eles podem parecer de forma simples, né? De forma contraída, por exemplo, a menina é inteligente, ok? Ou ela pode parecer em forma de locução adjetiva, que é quando a gente tem várias palavras, né? Uma expressão que equivalem ao adjetivo. Por exemplo, na locução amor de mãe, o que isso quer dizer? Que o amor é maternal. Então, aqui o maternal é o nosso adjetivo, que é composto por uma palavra só. E aqui a gente tem uma locução, ou seja, um conjunto de palavras que tem a função de adjetivo, ok? Amor de mãe. Então, a gente pode falar Bauru é cidade sem limites, a gente pode também falar Bauru cidade ilimitada, né? Que significa cidade sem limites. E a gente pode falar rodas traseiras do carro, a gente pode falar rodas de trás do carro, ok? Então, locução adjetiva é a expressão que equivale a um adjetivo, tá bom? Adjetivo é super simples. Bonito, feio, legal, chato, gordo, magro, alto, baixo. Adjetivos. E eles podem flexionar em gênero e número, ok? Gênero, quando, por exemplo,
a aluna é dedicada, ou o aluno é dedicado, ok? Isso é flexão de gênero. Depois vocês podem ler, ok? Em relação aos adjetivos uniformes e biformes, que vão variar um pouquinho nessa questão da flexão, mas fica a título de curiosidade. E flexão de número é para indicar singular ou plural, ok? E singular, vocês já sabem, é quando está indicando um ser, e plural quando está indicando dois ou mais, ok? Então, por exemplo, quando a gente fala garota é inteligente, né? Garota é o substantivo, inteligente é o adjetivo. Isso está no singular, garota é inteligente, a gente está falando de um ser. Se a gente coloca no plural, a gente está aumentando a quantidade, né? Então, a gente fala garotas inteligentes, ok? A gente flexiona, a gente altera. Isso é flexão de número. Tranquilo? Tranquilo? Até aqui tá simples, né? Numeral, gente. Tá de boa. Tá de boa. Numeral é uma classe também super tranquila. Numeral nada mais é que a palavra que indica os seres, mas em termos numéricos, ok? Que vai atribuir quantidade aos seres ou vão situar os seres em uma sequência. Por exemplo, os 4 últimos ingressos foram vendidos há pouco, ok? 4 é um numeral, ok? Eu quero café duplo, e você? Aqui duplo é um numeral também, ok? Porque está representando a quantidade de dobro, né? A primeira pessoa da fila pode entrar, por favor. Aqui no caso de primeira, a gente tem um numeral também, porque está situando o ser, né, que no caso é a pessoa, em uma sequência, que no caso é a fila, ok? Então aqui, 4, duplo e primeira são todos exemplos de numerais, tá bom? Porque eles estão indicando seres em termos numéricos, ok? Ou situando seres em uma determinada sequência. E aí a gente tem os tipos, né, as classificações de numerais. Cardinais, ordinais, fracionários, multiplicativos e coletivos. E aí cardinais são os comuns, né, em termos de contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 100. Ordinais, que vão indicar ordem. Primeiro, segundo, terceiro, décimo. Fracionários, que indicam parte de um inteiro, né? A gente vê isso bastante em matemática. Então, meio ou metade, terço, 2/5, meia dúzia, ok? Ah, não, meia dúzia eu falei errado, ignora. Multiplicativos, que vão indicar a multiplicação de seres, né? No caso do cafezinho, eu quero um café duplo, por favor. Ou eu quero o dobro de queijo do que de mortadela, ok? Esses números que indicam multiplicação são números multiplicativos. E coletivos quando indicam um conjunto de algo. Por exemplo, eu quero uma dúzia de ovos, ok? Eu quero uma dezena de pães. Enfim. Vocês não precisam decorar os tipos, ok? Eu só fiz questão de ler para vocês não acharem que numeral é só 1, 2, 3 e 4, tá bom? A gente tem esses vários tipos de numerais. Mas super tranquilo. Agora, pronomes. E essa é uma classe gramatical para vocês prestarem muita atenção. Deixa eu me abastecer de água aqui, que hoje tá quente. O que são pronomes, meninas? Pronomes são palavras que substituem os substantivos, ok? Ou os determinam, indicando a pessoa do discurso. Galera, pronome vai substituir nome, tá bom? Pronome é a palavra que substitui nome. E aí, como os substantivos são palavras que dão nome aos seres, normalmente os pronomes vão substituir os substantivos, ok? E a gente classifica em 6 os tipos de pronomes. A gente vai ter os pronomes pessoais, os pronomes possessivos, os demonstrativos, os indefinidos, os relativos e os interrogativos. A gente vai ver um por um, mas o mais importante da gente ter em mente é os pronomes pessoais. E o que são os pronomes pessoais? São as pessoas do discurso, ok? Por exemplo, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Ok? Sempre que a gente fala de alguma ação verbal, essa ação verbal, ela está sendo cometida, feita por alguém, por alguma pessoa, ok? E por uma pessoa do discurso. Essa pessoa pode ser a primeira pessoa, eu, quem fala, ok? Essa pessoa pode ser a segunda pessoa,
ok? A pessoa com quem se fala, no tu, no caso do tu ou no caso do vocês. E pode ser também a terceira pessoa do discurso, que é a pessoa de quem se fala, no caso de ele ou de ela, ok? E isso no singular. Agora a gente pode falar também da primeira, da segunda, da terceira pessoa, só que do plural, ok? Então a primeira pessoa do singular é eu, ou seja, a pessoa que fala. E a primeira pessoa do plural são as pessoas que estão falando, ok? O nós. A segunda pessoa do singular a segunda pessoa é sempre com quem está se falando. E quando a gente está falando no singular, é tu, é você. Quando a gente está falando da segunda pessoa do plural, a gente está falando de vós ou de vocês, ok? E quando a gente está falando da terceira pessoa, a gente está falando sempre de um terceiro, né? De quem se está falando algo sobre. Então, no caso, são ele ou ela, ok? Não sou eu, não é você. É ele ou ela. Ou no caso do plural, eles ou elas, ok? Ok. Pronomes possessivos. E quando a gente conjuga verbo, pessoal, conjugar verbo, os verbos que são as palavras que indicam ação, que a gente vai ver já já, conjugar verbo nada mais é do que flexionar de acordo com as pessoas do discurso. Por exemplo, correr. Eu corro, tu corres, ela corre, nós corremos, vós correis, elas correm, ok? Conjugar verbo é flexionar o verbo de acordo com as pessoas do discurso. Pronomes possessivos, né? Esses aqui são os pronomes pessoais. Pronomes possessivos vão se referir... os pronomes possessivos referem-se às pessoas do discurso, atribuindo-lhes a posse de alguma coisa, ok? Por exemplo, meu relógio está atrasado. A palavra meu nessa frase vai informar que o relógio pertence à primeira pessoa do discurso, a eu, ok? Então, os pronomes possessivos que indicam primeira pessoa do discurso, eu. Meu, minha, meus, minhas. Pronomes possessivos que indicam a segunda pessoa do discurso, a pessoa com quem se fala. No meu caso, vocês, né? Teu, tua, teus, tuas. Por exemplo, esse copo é meu. Se esse copo tivesse aí com vocês, eu poderia falar esse copo é teu, ok? Terceira pessoa do singular, né? Sempre de quem se fala. Então, pronomes possessivos para indicar a terceira pessoa do plural. Esse copo não é meu, esse copo não é teu, esse copo é... Cadê? É seu, né? É dele, é dela. E aí, muda, né? De acordo com o singular ou com o plural. Meu, meus, seus, seus. Pronomes demonstrativos. Deixa eu ver. Pronomes demonstrativos são utilizados para explicar a posição de uma certa palavra em relação a outras no contexto. Pronome demonstrativo, galera, tá ligado à ideia de posição, ok? Essa relação pode ocorrer em termos de espaço, tempo ou discurso. Então, pronomes para exemplificar posição no espaço. Leia este livro, ok? O pronome este indica que o livro está perto da pessoa que fala. Isso é uma curiosidade interessante. Tem uma diferença gramatical entre este e esse. O este é usado quando o objeto está perto da pessoa que fala. O pronome demonstrativo esse, leia esse livro, aí, é indicado para quando o objeto em questão está perto da pessoa com quem se fala, ok? E leia aquele livro lá. O aquele é o pronome que a gente usa quando o objeto está tanto longe da pessoa que fala, quanto longe da pessoa com quem se fala. Ok? Leia aquele livro. Mas isso é a título de curiosidade. Mas isso são pronomes demonstrativos. Este, esse, aquele. Ok? Todos esses aqui, ó, são pronomes demonstrativos. Pulou. Este, esta, esse, essa, aquele, aquela, mesmo, mesma, próprio, própria, tal, tais, semelhantes, ok? Por exemplo, estas são as mesmas pessoas que o procuraram ontem. Os próprios alunos resolveram esse problema.
Não compre semelhante livro, não compre tais livros. Não vejo tal solução. Ok? Todos pronomes demonstrativos. Pronomes relativos, gente. Pronomes relativos são palavras que representam substantivos que já foram ditos, ok? Com os quais estão se relacionados. Por isso, relativos. Porque eles fazem relação com os substantivos que já foram ditos. Ok? Eles estão relacionados com os substantivos que vieram antes. Por exemplo, Marta comprou a casa que queria. A palavra que aqui está se referindo ao substantivo casa, ok? É um pronome relativo. E a palavra que o pronome relativo representa se chama de antecedente. Vocês não precisam decorar isso, tá bom? É só para vocês conseguirem entender a dinâmica da coisa. Nesse exemplo aqui, Marta comprou a casa que queria. O antecedente do pronome relativo que é o termo casa, ok? Porque esse pronome relativo está fazendo relação a esse substantivo, casa, ok? E aí há mais pronomes relativos. Por exemplo, o lugar onde paramos era deserto. Traga tudo quanto puder. Posso saber o motivo por que ou pelo qual desistiu do concurso? Tirei um colete velho cujo bolso trazia 5 moedas de ouro. Todos esses casos, se vocês pararem para analisar, a palavra, o pronome que está em negrito, ele está fazendo relação a um termo que veio antes, ok? Isso é um pronome relativo. E aqui a gente tem as tabelinhas, a tabelinha dos pronomes relativos, né? A gente tem os variáveis. Tudo que é variável, galera, é porque flexiona, ou de acordo com o gênero, ou de acordo com o número. No caso dos pronomes, vão variar de acordo com o gênero. Olha, e número também. Por exemplo, o pronome cujo, né? A gente pode falar cujo ou cujos, né? Singular, plural. Ou a gente pode falar cuja ou cujas, ok? Esses são os alunos cuja nota é boa. Esse é o aluno cuja nota é boa. Esses são os alunos cujos... Oi. Desculpa interromper rapidinho. A Bianca, ela me falou que ela saiu da aula porque ela tá lá no trabalho, né? E aí tá difícil prestar atenção. E daí chega um cliente e aí ela não consegue prestar atenção. E eu saí porque tava travando tudo aqui. Sua voz travando, a minha câmera ligando, virou, tipo, sei lá o que aconteceu. E são esses os recados. Tá bom, obrigada pelos recados. Mas a Bianca já tinha dito mesmo, e assim, sem problemas. Eu vou deixar ela gravada de qualquer jeito. Então, fiquem tranquilas. E essa aula também, gente, ela tá... eu tô passando ela super rápido pra vocês. Então, pode ser que no final vocês fiquem com a sensação de que tem muita informação. Mas aí leiam o PDF da aula, tá bom? Porque a ideia é passar de maneira resumida o conteúdo no geral, tá? Tem essa playlist no YouTube já, eu vou deixar o link pra vocês no WhatsApp hoje quando eu mandar esse slide, da playlist calminha, tá bom? Falando cada slide bem devagar, depois fazendo exercício, tá? Que se vocês tiverem curiosidade, tiverem tempo, vocês podem ver de maneira mais devagar, tá bom? Pronomes indefinidos, por sua vez, são palavras que se referem à terceira pessoa do discurso que dão sentido vago, ok? Que tentam indicar a sensação de indefinição. Por exemplo, eu poderia dizer: o bandido entrou no jardim e destruiu minhas mudas recém-plantadas. Mas se eu não souber quem entrou no jardim, se tiver indefinido quem entrou no jardim, eu posso dizer: alguém entrou no jardim e destruiu as mudas recém-plantadas, tá bom? Nesse caso, não é difícil perceber que a palavra alguém vai indicar uma pessoa de quem se fala, né? No caso, uma terceira pessoa, de forma imprecisa, vaga, ok? E aqui a gente tem a tabelinha dos pronomes indefinidos. Alguém quer falar alguma coisa? Ouve no microfone? Não, só vai falar ok. Tá certo. E aqui a gente tem a tabelinha dos pronomes indefinidos,
ok? Por exemplo, algum, alguma, alguns, algumas, alguém, tá? Depois vocês podem olhar a tabelinha com calma pra assimilar. Só a título de curiosidade também, não é de maneira nenhuma pra vocês ficarem decorando tabela, tá, gente? É só pra vocês entenderem o que são pronomes indefinidos, tá? Que são essas palavrinhas que são indicadas para expressar essa ideia de alguém que fez alguma coisa, só que ninguém sabe quem, ok? E a gente tem pronomes interrogativos, ok? Pronomes interrogativos vão aparecer em frases interrogativas. Duh. Como os pronomes indefinidos, eles vão se referir de modo impreciso à terceira pessoa do discurso, né? Ou seja, de quem se fala. Então, por exemplo, quem foi? Quantos vêm? Que dia é hoje? Por que não apareceu? Quantas pessoas moram aqui? Todos esses pronomes, quem, quantos, que, são pronomes interrogativos, tá bom? Revisando. Pronome é basicamente as palavras que substituem nomes, ok? A gente tem os pronomes pessoais, que vão substituir as pessoas do discurso. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Temos os pronomes possessivos, que vão indicar a ideia de posse. Meu, minha, seu, sua, teu, tua, ok? Pronomes demonstrativos, que vão indicar alguma coisa. Este, esse, aquele, ok? Pronomes relativos, que vão fazer referência a substantivos que já foram ditos. A casa que eu queria, por exemplo, o lugar onde paramos, ok? Pronomes indefinidos são palavras que se referem à terceira pessoa do discurso, dando sentido vago. Por exemplo, terceira pessoa do discurso é sempre de quem se fala, né? Então, a gente está falando de alguém, só que a gente não sabe quem. Quando a gente está falando de alguém e a gente não sabe quem, a gente usa pronome indefinido. Por exemplo, alguém entrou no jardim e destruiu minha casa, ok? E pronomes interrogativos, que são usados para fazerem perguntas, ok? Por exemplo, quem foi? Quantos vêm? Que dia é hoje? Verbo. Tomem uma água, respirem fundo, que essa talvez seja a classe gramatical mais importante, ou uma das mais, não é a mais importante, tem uma mais importante, mas uma das mais importantes pra gente ver aqui. Galera, verbo são palavras que exprimem ação, estado ou fenômeno da natureza, tá bom? Todo verbo vai estar falando de um estado, de uma ação ou de um fenômeno da natureza. Por exemplo, o ônibus ia para o centro, ou o ônibus vai para o centro. O ia ou vai está indicando ação, ok? As pessoas estavam fantasiadas, ou as pessoas estão fantasiadas. A palavra estar está indicando estado. E choveu muito hoje. A palavra choveu está indicando fenômeno da natureza, ok? Simples assim. Os verbos vão se flexionar de acordo com o número e pessoa, ou seja, plural, singular e gênero, feminino e masculino, vão variar em modo, vão variar em tempo e vão variar em voz. Como assim? Assim, ó. Flexão de verbo em número e pessoa. Nada mais é do que conjugar o verbo, ok? Por exemplo, o verbo escrever. Na primeira pessoa do singular, quem fala? Eu. Eu escrevo bem. Ou no caso do plural, nós escrevemos bem. Na segunda pessoa do discurso, com quem se fala? Vamos conjugar esse verbo. Ai, cadê meu mouse? Cadê? O cursor sumiu. Ah, tá aqui. Na segunda pessoa, né? Com quem se fala? Tu ou você escreves ou escreve bem. E no caso do plural, vocês escrevem bem ou vós escreveis bem. Na terceira pessoa do discurso, de quem se fala, ele ou ela escreve bem ou eles, elas escrevem bem, ok? Então, conjugar o verbo, galera, nada mais é do que flexionar o verbo em número em pessoa para concordar com a pessoa do discurso, tá bom? Isso é conjugar um verbo. Mas além da flexão do verbo em número e em pessoa,
Desculpa. O verbo vai flexionar em modo também. E o que é modo do verbo? A gente tem em língua portuguesa 3 modos possíveis para o verbo. O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Vocês já ouviram essas palavrinhas alguma vez na escola? Quando vocês fizeram ensino fundamental? Sim. O modo indicativo do verbo é o modo da certeza, ok? Que expressa algo que vai acontecer com certeza, seguramente vai acontecer. Por exemplo, eu leio todos os dias, ou eu bebo água todos os dias, ok? É uma coisa que acontece. O subjuntivo é o modo da incerteza, ok? O modo que expressa uma dúvida ou a possibilidade de algo acontecer. Por exemplo, meus pais querem que eu leia todos os dias, ok? É uma possibilidade. E modo imperativo é o modo da sugestão, da ordem, do pedido, do conselho. Por exemplo, leia todos os dias, nem que seja só um pouquinho, nem que seja só um pequeno texto. Ok? O leia aqui é uma ordem, uma sugestão, um conselho, tá bom? Então, esses são os 3 modos do verbo, dos modos verbais em língua portuguesa: indicativo, subjuntivo e imperativo. Além disso, o verbo flexiona no tempo, ok? E essa ideia a gente está muito acostumado, né? Que é a ideia de passado, presente e futuro. Em gramática, para a gente falar do tempo passado, a gente se refere a pretérito, tá bom? Por exemplo, ela partiu e nunca mais voltou, ok? Tem o tempo no presente também, não posso ficar nem mais um minuto com você, sinto, agora, né? Sinto muito amor, mas não pode ser. Eu moro em Jaçanã, no presente momento, e se eu perder agora esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã, tempo presente. Aí é tão gostoso dar essa aula calminha, porque eu coloco as musiquinhas pra gente ouvir, a gente dança. Mas não é o que tá tendo pra hoje, meninas. No vídeo gravadinho, se vocês quiserem ver, vai ter eu lá cantando, que nem uma besta. Mas vamos lá. No futuro, por sua vez, será que nada vai acontecer? Será que vamos conseguir vencer? Ok? Aqui o verbo, né? Vamos conseguir vencer, né? Locução verbal, está expressando uma ideia no futuro, né? Então, flexão do verbo é nada mais que isso, conjugar o verbo no pretérito, no presente ou no futuro. Mas não é assim. Mai, a Lê saiu de novo. Acho que tá com problema na internet dela. Tudo bem. Tamo indo. Acontece. Faz parte. E agora é que fica complicado. E esse aqui eu vou deixar como sugestão para vocês verem o PDF e assistirem os vídeos, porque senão não vai dar tempo. Porque o verbo também flexiona na junção entre tempo e modo, ok? Então, no modo indicativo, a gente tem o tempo presente, o tempo pretérito, perfeito, o tempo pretérito imperfeito, o tempo pretérito mais que perfeito dentro do indicativo, e a gente tem o futuro do indicativo e o futuro do pretérito do indicativo. E no modo subjuntivo, a gente tem o presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Essas são as junções de tempo e modo nos verbos. Então, sempre que os verbos se flexionarem, eles vão estar flexionando junto tempo e modo, ok? A gente viu modo, o que é modo, e a gente viu o que é tempo. Mas na vida real, os verbos, quando estiverem flexionados, eles vão estar flexionados em um modo e em um tempo ao mesmo tempo, ok? E vai ser uma dessas categorias. E aí a gente explica aqui bonitinho o que é o presente do indicativo, o que é o pretérito perfeito do indicativo, o que é o pretérito imperfeito do indicativo, o pretérito mais que perfeito do indicativo, o futuro do presente do indicativo e por aí vai. Ok? Mas não dá pra gente fazer isso agora, tá? Mas eu vou deixar a playlist pra vocês olharem caso quiserem. Além disso, o verbo vai se flexionar em voz também. E a voz do verbo indica o tipo de relação que o sujeito da ação mantém com a ação verbal, ok? Por exemplo, na voz ativa, o sujeito pratica a ação verbal. Por exemplo, ela cortou o bolo.
Então, o sujeito ela está praticando a ação de cortar o bolo, ok? Então, na voz ativa do verbo, o sujeito pratica a ação verbal. Ela cortou o bolo. Na voz passiva do verbo, o sujeito sofre a ação verbal expressa. Então, por exemplo, o bolo foi cortado por ela, ok? Então, o sujeito sofre a ação. O sujeito aqui é o bolo. E o bolo sofreu a ação de ser cortado, ok? E a gente tem a voz reflexiva também. Quando o sujeito, ao mesmo tempo, pratica e sofre a ação verbal. Por exemplo, ela cortou-se. Porque foi ela que executou o corte e ela que sofreu o corte, ok? Então, voz é tranquilo de entender. Ativa, passiva e reflexiva. Ok? Ok. Advérbio. O que é advérbio? Advérbio é a palavrinha que vai da circunstância ao verbo. Vamos ver esses exemplos aqui antes, olha só. Eu posso falar, o ônibus chegou. Então, ó, o ônibus chegou. Artigo, substantivo, verbo. Ou eu posso dar uma circunstância para como isso aconteceu e falar, o ônibus chegou ontem. Ok? Aqui a palavrinha ontem acrescentou uma circunstância de tempo. Quando o ônibus chegou? O ônibus chegou ontem. Eu posso só dizer Marta jogou bem. Ou eu posso dizer Marta jogou muito bem. Aqui o muito está acrescentando a circunstância de intensidade. Ok? Eu posso só dizer eu trabalho e estudo aqui. Desculpa, eu posso só dizer eu trabalho e estudo. Ou eu posso dizer eu trabalho e estudo aqui. E a palavra aqui acrescentou circunstância de lugar para os verbos trabalho e estudo. Ok? Então é isso que é um advérbio. É a palavra invariável, ou seja, que não vai flexionar, que indica a circunstância em que se dá a ação verbal. E aí há vários tipos de advérbio. De intensidade, muito, bastante, demais. De lugar, abaixo, acima, aqui, lá, dentro, fora, atrás. Advérbio de tempo, ontem, hoje, agora, depois, cedo, tarde. Advérbio de modo, bem, mal, assim, depressa, devagar, ok? Advérbio de dúvida, talvez, possivelmente. E de certeza, certamente, realmente, de certo, efetivamente, tá bom? Na dúvida, para entender se aquela palavra é um advérbio, é só você ver. Ela está ajudando a entender como aquela ação verbal foi executada? Está dando uma circunstância de lugar, de tempo, de modo? Então, a gente tem um advérbio. E a gente tem também os advérbios interrogativos, né? Que é os que fazem perguntas. Por exemplo, como aprendeu? Onde moram? Por que dormiu? Quando será a festa? Ok? Esses são advérbios interrogativos. Isso aqui não importa pra gente agora. Isso é uma parte importante. A gente comete vários desvios gramaticais nesse caso aqui, ó. Tem palavras, galera, que dependendo do contexto é um adjetivo, ou seja, variáveis, né? Que o adjetivo varia em gênero, número e grau. Em determinado contexto, são advérbios e advérbios não variam, ok? Por exemplo, na frase, vocês comeram rápido demais. A palavra rápido está dando circunstância para como eles comeram. Se está dando circunstância para o verbo, é um advérbio, ok? Então, ó, rápido não está no singular, desculpa, não está no plural, não está no feminino. Aqui, ó, a gente tem um sujeito no plural, vocês, ok? Mas o advérbio não é vocês comeram rápidos demais, porque rápido é advérbio e advérbio não flexiona. Agora, no exemplo, vocês são rápidos demais para comer, aqui o rápidos está dando característica para vocês. E a palavra que dá característica para substantivo, para pronome, a palavra que dá característica é adjetivo, e adjetivo flexiona. Então, aqui a gente tem que escrever vocês são rápidos no plural, ok?
Mesma coisa, viajamos para longe, para terras estranhas. Aqui o longe é a circunstância de para onde eles viajaram, ok? Então aqui é circunstância para o verbo, logo é um advérbio, logo não flexiona, não muda, não vai para o plural, ok? Agora, se a gente fala viajamos por terras longes, por cidades longes e estranhas, aí longes e estranhas são adjetivos. E se é adjetivo, flexiona em gênero, em número, ok? Então vai para o plural, sim. Então, muito cuidado com isso, tá? Às vezes a gente fala errado. A gente acha que um advérbio é um adjetivo e troca, tá bom? E não pode fazer isso. Por exemplo, o meio ou meia. O numeral meio, que significa metade de um, é uma palavra variável, ok? Se flexiona em gênero. Por exemplo, tomei meio copo de refrigerante e ela meia xícara de leite. Lembrando que a gente está falando de um numeral. Suas aulas iniciam-se meio-dia e meia. Ah, outra coisa, o certo, galera, é meio-dia e meia, tá? Que a gente está falando meio-dia e meia hora, tá bom? Agora, o advérbio meio, que significa um tanto, não inteiramente ou quase, é invariável, não admite flexão. Por exemplo, e isso aqui é o que eu mais vejo o pessoal errando, Maria está meio aborrecida hoje. Ok? Aqui o meio tem sentido de não inteiramente, de mais ou menos. Ok? Tá dando circunstância para como ela está. Tá dando circunstância para o verbo. Então não flexiona. Eu vejo muitas pessoas usando como se fosse adjetivo. Por exemplo, Maria está meia aborrecida hoje. Ok? E nesse caso aqui, meio tá dando característica para como ela está. Então não varia. Vários detalhezinhos, né, gente? Mas só precisa guardar. De mais importante. Isso aqui foram curiosidades importantes para ficarem atentos. Mas o que realmente importa é o que são advérbios. Advérbios são palavrinhas que dão circunstância para o verbo, tá bom? De lugar, de tempo, de modo. Guardem isso na cabeça de vocês. Quanto tempo a gente tem? Mais uns 10 minutinhos e a gente termina. Preposição, galera. Por exemplo, nas frases: o livro de Bárbara era interessante. Esperamos com saudade. Moramos em São Paulo. Essas três palavrinhas, de, com e em, estão ligando termos que dependem entre si. Ok? Por exemplo, livro e Bárbara, esperamos e saudade e moramos São Paulo. Ok? Então elas estão ligando, elas são palavras colinhas. A preposição é a palavra invariável, ou seja, não flexiona, que liga um termo dependente a um termo principal, estabelecendo relação entre esses, ok? Então, por exemplo, o livro de Bárbara era interessante, ok? Termo principal, livro, Bárbara, dependente, ok? É uma relação, tá estabelecendo relação, é uma cola, tá bom? As principais preposições são a, ante, até, após, com, de, ok? Entre, para, por. E aí vocês podem ver os tipos de locuções, ok? Que as preposições elas podem parecer uma palavrinha só, elas podem ser mais de uma palavra, né? Podem ser locuções prepositivas, que nem a gente tem as locuções verbais, que nem a gente tem as locuções adjetivas, a gente tem as locuções prepositivas, que são o conjunto de palavras que tem a função de preposição. Por exemplo, passamos através da ponte. Estudei a fim de ser aprovada. Ok? E aqui, de novo, né, a gente tem as combinações e as contrações. A preposição a com o aditivo a tem a nossa crase, né? E aí, ó, toda a preposição a com as outras palavras possíveis, toda a preposição de, ó, com o aditivo, com os pronomes, vocês podem ver depois. E aquilo que eu conversei com vocês, né, sobre a crase. Aqui, ó, prestem bastante atenção, vocês nunca mais vão ficar com dúvidas sobre crase. Na frase, eu vou ao colégio. Vamos quebrar essa frase. Eu é o pronome, vou é o verbo, né? Ao
é uma palavrinha que é uma junção. É uma junção. É uma junção entre a preposição a e o artigo o. E aqui a gente tem colégio, que é um substantivo masculino, por isso a preposição é o. Ok? Prestem atenção nesse esquema. Então, pronome eu, vou, o verbo, um substantivo masculino, o artigo o, que está acompanhando, determinando o substantivo masculino, e a preposição a. Ok? Agora, se a gente troca colégio por escola, a gente tem um substantivo feminino. Se a gente tem um substantivo feminino, o artigo tem que ir para o feminino também. Então, ao invés de o, a gente fica com a. A. Ok? Então, a gente vai ter a preposição a mais o artigo a. E é essa junção que forma a crase. A preposição a com o artigo a. Ok? Então, a crase vai indicar a contração de duas vogais idênticas, a letra A. Só que, precisamente, é a fusão da preposição a com o artigo feminino a. Então, quando você estiver escrevendo uma frase e você não sabe, você não tem certeza se esse a é craseado, você troca o substantivo que veio depois por um substantivo masculino. Então, eu não sei se eu vou à escola é craseado, troca escola por colégio. Se ficar ao, é porque o a é craseado, ok? Eu vou ao colégio. Então, se a gente coloca no feminino... Desculpa, minha internet aqui. Tudo bem. Acontece. Não precisa nem pedir desculpa, tá bom? Porque é foda. Mas estamos acabando, gente. Mas é isso. Voltei, consegui voltar. Peço a atenção de vocês. Eu sei que tá um pouco maçante, só que não tem como. Porque a gente tá um pouquinho sem tempo. E a ideia é fazer a exposição mesmo. As aulas mais dialogadas, mais passo a passo, são as aulas mais tranquilas de assimilar. Só que, nesse caso, eu tô precisando passar essas com vocês agora, pra dar tempo, pra gente não ficar sem falar nada muito importante. Conjunção, galera. Agora, vocês ligam no 220 e prestam muita atenção nessa classe gramatical. Pra redação, galera, é a classe gramatical mais importante de todas, tá bom? Para escrever uma boa redação, vocês precisam saber o que são conjunções e precisam saber usar bem as conjunções. Sem saber o que é conjunção e sem saber usar a conjunção, você não escreve uma boa redação. Não tem para onde correr. O que são conjunções, galera? Vamos dar uma olhadinha aqui. Tristeza e alegria não moram juntas. Os livros ensinam e divertem. Saímos de casa quando amanhecia. No primeiro exemplo, a palavra e vai ligar duas palavras da mesma oração, ok? É uma conjunção, tristeza e alegria. No segundo e terceiro exemplo, aqui, as palavras e quando estão ligando orações, ok? São também conjunções. Conjunção, galera, é a palavra invariável, ou seja, não flexiona, que liga palavras da mesma oração ou orações diferentes. O que vocês precisam guardar? Abram o coração de vocês para o que eu vou falar agora. Conjunção são palavras colinhas que estabelecem relação de sentido entre as frases, principalmente no caso da redação, tá bom? Entre as frases e as ideias, tá bom? E essa relação que eles vão estabelecer de sentido pode ser uma relação de sentido aditiva, quando está estabelecendo a relação de adição entre os termos. Por exemplo, eu gosto de sorvete e de chocolate, ok? Eles não me ligaram nem mandaram mensagem, no caso de uma negativa, né? Nem ligaram nem mandaram mensagem. As conjunções, elas podem ser adversativas também, quando estabelecem relação de oposição, de contraste, ok? Por exemplo, eu gosto de sorvete, mas não gosto de chocolate. Eu gosto de sorvete, porém não gosto de chocolate. Eu gosto de sorvete, contudo não gosto de chocolate. Temos as conjunções alternativas também, que vão estabelecer uma relação de separação ou de exclusão entre os termos, ok? Ora eu gosto de sorvete, ora eu gosto de chocolate, ok?
alternância, ora isso, ora aquilo, ou isso ou aquilo, ou eu tomo sorvete ou eu como chocolate, ok? Temos as conjunções conclusivas também, que introduzem uma oração que exprime conclusão em relação ao que foi dito anteriormente. Portanto, por isso, dessa maneira, por conseguinte. Ó, eu almocei hoje, portanto não estou com fome. E galera, quando vocês estiverem escrevendo a redação, o último parágrafo, que é a conclusão, precisa começar com uma conjunção, ok? Com uma conjunção conclusiva, porque é para indicar que tudo que você vai escrever agora está exprimindo uma conclusão em relação ao que você disse antes, ok? Você está dizendo com a conjunção conclusiva que você está terminando o seu texto, que você está concluindo as suas ideias, tá bom? Então, seu último parágrafo tem sempre que começar com um portanto, um por isso, um dessa maneira, um por conseguinte, tá bom? E é interessante que todo começo de parágrafo, galera, se vocês conseguirem, que vocês começam com alguma conjunção. Se o parágrafo que vem antes, que vem depois, né, tá adicionando uma ideia, você pode escrever um além disso, blá, 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 ok? Ademais, blá, 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 blá. Se o outro parágrafo está estabelecendo uma ideia contrária, você pode falar, porém, contudo, entretanto, tá bom? Usem muito conjunções no texto de vocês, ok? E conjunções de vários tipos. Interjeição, galera. E aí eu acho que é a última e a gente acabou por hoje. Muito simples, o nome é esquisito, mas o conceito é simples. É a palavra invariável, ou seja, não flexiona, que exprime emoção, sensação ou estado de espírito. E ela vem sempre acompanhada de uma exclamação, gente. Por exemplo, perdi o ônibus, droga. Ou, psiu, não esquece o lanche. Ou não tem nada pra fazer, ai, ai, que tédio. Ou, uau, você foi muito bem na prova. Ou, olha antes de atravessar a rua, cuidado. Todas essas palavras que estão em negrito, elas estão expressando emoção, sentimento ou estado de espírito. Todas elas são interjeições, tá bom? Acabamos nossa maratona, pessoal. Deixa eu parar de gravar aqui para não ficar um vídeo enorme, caso vocês queiram revisar depois.